Nós vamos estar dando início à nossa cantata. Eu quero que você preste bem atenção em tudo que será ministrado, entoado nessa noite. Amém? Que você possa receber de Deus a mensagem da palavra de Deus que será ministrada através dos louvores nessa noite. Amém? Enquanto isso, abra sua Bíblia no livro de Mateus. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 1 e no versículo 18. E diz assim a palavra de Deus: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e não queria a difamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Você pode repetir o nome? Jesus. Diga mais uma vez esse nome: Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Aleluia! Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus que está aqui presente nessa noite. Amém? Fique em espírito de oração, prestando atenção em cada momento dessa ministração. Amém? Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, a cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E ela deu à luz a seu filho primogênito, e o envolveu em panos, e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na estalagem. E havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E eis que a glória do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de esplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado em uma manjedoura.
O Evangelho de Lucas nos conta que Deus enviou o anjo Gabriel até Maria, uma virgem moça que vivia em Nazaré e era noiva de José. Não temas, disse Gabriel a Maria, você foi escolhida por Deus. Você será cheia do Espírito Santo e conceberá uma criança, o Filho de Deus, e o chamará Jesus. E Maria confiou em Deus. José era um simples carpinteiro. Estava confuso com o fato de Maria estar esperando um bebê. Ele pensava em deixá-la secretamente, quando num sonho, um anjo veio e disse para recebê-la como sua esposa. José foi escolhido para ser o pai do filho tão amado de Deus. E José confiou em Deus. Maria e José se renderam ao chamado de Deus. Parece um sonho, mas eu sei que é real. Um anjo surgiu, minha voz se calou. Oh, por que será que Deus me escolheu? Seu plano vou cumprir. De paz eu me enchi, pois pude sentir a vida em mim, o Filho de Deus. Estou a gerar aquele que vem trazer-nos a paz no mundo de dor. Dá forças, Senhor, no meu caminhar. Tua misericórdia eu quero alcançar. Teu respirar é vida em mim, pois o teu querer é o meu prazer. Fiquei sem saber como vou explicar. O anjo falou e tudo mudou. Um homem simples sou, mas Deus me escolheu para ser pai do filho seu. Eu vou abrir mão de tudo que sou. Quero obedecer, cumprir seu querer. Honrado estou, pois Deus me escolheu. Darei meu melhor, meu coração. Dá força, Senhor, no meu caminhar. Tua misericórdia eu quero alcançar. Teu respirar é vida em mim, pois o teu querer é o meu prazer. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito
Este é meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vive em mim. E este é o meu pão. 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 Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Sou sem ti. Perdido estou sem ti. Tu és meu respirar. Tu és meu Aleluia. Então Maria e José, atendendo ao chamado de Deus, começaram a se preparar. Suas trajetórias se complicaram por causa da ordem do governo romano, onde obrigava José a ir até sua cidade natal. Mas tudo isso estava no plano de Deus, levando-os assim até Belém. Um estábulo os esperava, preparado por Deus para o nascimento de seu filho. E enquanto estavam lá, os dias se completaram para Maria dar à luz. E seu primeiro filho teve como berço uma manjedoura. Mas a cena ainda não estava completa. Os pastores que estavam nos campos ouviram anjos a dizer: deixem tudo e vão à cidade de Davi para encontrar o rei que hoje nasceu. Depois disso, sábios do Oriente chegaram dizendo: viemos adorar.
nascimento de Cristo o Rei. Todos que aguardam a sua vinda, podem feliz e já celebrar. Venha conosco cantar essa jornada feliz. Vamos ao mundo contar que Cristo nasceu para salvar. Venha conosco cantar essa jornada feliz. Vamos ao mundo contar que Cristo nasceu, Cristo nasceu. Vamos contar que Jesus vai Pai, é uma honra saber que viestes a nós primeiro. Deixamos de lado agora tudo que não é importante diante de Ti, para darmos lugar ao motivo de toda esta celebração. Jesus, viemos celebrar o Natal. Viemos celebrar Cristo. Queremos anunciar e celebrar aquele que nasceu para nos salvar. Deus enviou a nós Jesus o Rei. É o motivo para festejarmos. Na manjedoura está com sua mãe. É majestoso, santo e humilde. Consigo ouvir o céu o adorar. Os anjos celestiais estão a Deus louvar. Vem celebrar Cristo, junto com os anjos cantar. Vem celebrar Cristo, o Rei que veio salvar. Vem celebrar Cristo, nosso líder ofertar. Vem celebrar Cristo, o Redentor já chegou. A leve e fria brisa cai, que noite sem igual. Nasceu Jesus, o Salvador, o Rei de amor e luz. Os anjos e os pastores vão felizes glórias dão, e as estrelas lá do céu louvores dão ao Rei. Ó
Salvador nasceu em Belém e seu nome é Jesus. Ele foi uma carta de amor ao mundo, envolvido em carne e osso. Seu amor ainda transcende todo o tempo e espaço, através de todas as gerações. Em tempos de revoluções e reformas, ele foi nosso castelo forte. Em tempos de doenças e pragas, ele foi o Deus que cura. Em tempos de terror e medo, ele foi nossa torre forte que nunca falhou. De geração a geração, seu amor é mostrado. Em tempos de perseguições, ele nos lembra que ele próprio venceu a morte. Em tempos de prosperidade, ele nos lembra que nenhum bem é maior do que o amor. Sua mensagem é eterna e até hoje nos alcança. Foi deixando o seu trono e Deus veio até nós, sendo bom e nos fez ricos através do seu amor. Deus de todas as gerações.
pudesse dar um título para essa mensagem, eu daria o título de Uma Vida com um Propósito. Uma vida com um propósito. E o que acontece com as crianças quando elas vêm ao mundo? Elas recebem uma atenção especial, muito por conta do amor que nós depositamos nela, pela aquela proteção de pai que nós sentimos, e também por conta da sua condição de fragilidade. Mas nós, como pais também, nós projetamos todo um futuro para a vida dos nossos filhos, não é verdade? Quando eles nascem, a gente quer proteger, a gente quer cuidar, a gente quer orientar e começa a preparar o seu futuro, escolhendo a escola, escolhendo a cor das roupas, conduzindo da melhor forma, trazendo para a igreja. E muitas das vezes, o nosso desejo para eles é que eles possam seguir os nossos exemplos, que eles assumam as nossas profissões, se tornando médicos, se tornando advogados, se tornando professores, arquitetos, mestres de obras e tantas outras profissões que existem por aí e que estão representadas aqui pela vida de vocês. E a palavra de Deus nos mostra nesse texto de Isaías, queridos e queridas, que a expectativa sobre Jesus também era muito grande, muito grande. E o texto de Isaías 9, que foi lido aqui do 1 ao 7, nos mostra que a expectativa que estava sobre essa criança que ia nascer, essa criança que ia fazer a diferença, não era uma expectativa que ele fosse advogado. Muito embora aqui no Salmo 94 diz que ele é um justo juiz, um juiz que veio para reparar todas as injustiças cometidas contra os fracos, por pessoas arrogantes e perversas que assumem determinados poderes. Não, a expectativa não era para ele ser advogado. A expectativa também não era que ele fosse um grande médico. Muito embora aqui no Novo Testamento existem vários fatos, cheios de prova da sua capacidade de curar. Porque ele curou cegos, ele curou surdos, ele curou mudos, ele fez paralítico andar, ressuscitou dos mortos. Por isso ele recebeu o título de médicos dos médicos. Aleluia! Não, a expectativa não era que ele fosse médico. A Bíblia nos mostra, querido, que nos textos que o Senhor curou, que o Senhor fez grandes maravilhas, o que nos leva a crer é que ele atendia urgência e emergência. Mas o que ele quer para mim e para você é nos dar cobertura total. Ele não quer só te atender no momento da aflição, ele não quer só te atender no momento da dor, ele quer ter um relacionamento comigo e com você, para que em todo o tempo haja uma cobertura sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aleluia, aleluia. E essa é a noite que o Senhor espera que você reate o seu relacionamento com Ele. Talvez você esteja pensando assim, mas eu nunca desprendi o meu relacionamento com o Senhor. Talvez você já diga assim, não, o meu relacionamento é muito forte. Mas essa reflexão, essa noite, é para que você pense, é para que você traga à memória como é que está o seu relacionamento com Deus. Porque essa noite, ao término dessa cantata, você vai ter a oportunidade de dizer assim, Senhor, eu quero ter um elo forte contigo. Eu preciso ter um relacionamento mais forte com você. Eu preciso ter uma aliança renovada com você. Aleluias. A expectativa também não era que ele fosse professor. Muito embora ele tenha recebido o título de maior educador do mundo, um dos maiores exemplos está no ensinamento do Sermão da Montanha, onde Cristo nos ensina que eu e você precisamos levar uma vida de ética, moral, de justiça, sendo honesto nessa terra. Aleluia, aleluia. Eu sei que em muitos momentos isso é difícil. É difícil seguir uma vida de retidão com o Senhor, mas o Senhor me mostrou e te mostra em todos os atos da sua vida que não é impossível viver em retidão com Cristo. A expectativa também, querido e querida, não era que ele fosse um arquiteto.
Muito embora o texto que se encontra em Jeremias 29:11 diz que Ele desenha os melhores futuros para mim e para você. O texto diz: porque eu sou quem conhece os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar esperança e um futuro. Aleluia! Aleluia! Mas você pode olhar por aí e ver tudo que Ele construiu. Por muitos Ele é considerado o maior arquiteto do mundo. Mas eu queria chamar a atenção para a maior obra-prima que Ele já fez. E eu sei que você já viu ela hoje, quando estava se arrumando para vir para cá, quando você estava se olhando no espelho. Deus fez a mim e a você. Acredite, acredite, Ele nasceu para mim e para você. A expectativa também não era que Ele fosse um grande mestre de obras. Muito embora Ele tenha imensa capacidade de restaurar vidas, de restabelecer sonhos, de reconstruir casamentos que foram destruídos. Eu sou o exemplo disso. Eu sou o exemplo disso. Isaías nos mostra nesse texto, queridos e queridas, que quando essa esfera acabasse, essa expectativa sobre esse nascimento dessa criança, e com a chegada desse bebê, Ele traria luz para a escuridão, e a paz para os aflitos, honra para os humilhados, e vida para os que estariam à beira da morte. Muito mais do que um advogado, muito mais do que um arquiteto, muito mais do que um mestre de obra, Ele traria luz para a escuridão. Aleluia! Aleluia. Quando a gente olha para esse texto, e eu estava pensando nisso hoje à tarde, meu Deus, humanamente você olha para isso e diz: é muita expectativa colocada em cima de uma única pessoa. Talvez se essa expectativa estivesse sobre a minha vida, e talvez se essa expectativa estivesse sobre a tua vida, seria uma decepção na certa. Eu falharia, você falharia. Mas em Romanos, no capítulo 5, no versículo 5, na parte A, diz que se eu e você depositarmos a nossa expectativa, a nossa esperança em Cristo, nessa criança tão esperada, descrito nesse texto de Isaías, a nossa esperança, que é Jesus, não nos decepciona. Não nos decepciona. Talvez você tenha vivido um ano de 2021 cheio de tristeza, de amargura, de decepções, de frustrações, por ter depositado a sua confiança, ter confiado em pessoas que te traíram. Eu te convido nessa noite a depositar a tua confiança nessa criança que nasceu há mais de milhões de anos atrás. E até hoje, se você depositar a tua confiança, se você confiar nele, Ele não vai te decepcionar. Ele não vai te decepcionar. A palavra de Deus nos diz que as nossas angústias, as nossas frustrações, as nossas tristezas, a gente também pode depositar nele. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a tua ansiedade. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você. Sabia que Deus tem cuidado de você? No teu caminhar, no teu levantar, por onde você anda. Porque Ele tem um propósito na tua vida. Então Ele tem cuidado de você. O Deus que eu sirvo, queridos, o Deus que eu acredito, Ele pode mudar a tua história hoje. Basta você se entregar a Ele. É Natal, é nascimento. Também pode ser o teu nascimento nessa noite. Você decide mudar de vida. Um outro momento importante na chegada dos bebês é a escolha do nome. Muitas pessoas dizem, que estudam essa questão da escolha de nome, de significado, que o nome determina, diz ou influencia muito na nossa personalidade. E com Jesus não foi diferente. Ele não só recebeu o nome, como personificou cada significado do nome que recebeu. Maravilhoso conselheiro. Um nome que significa a grandeza de Deus em toda a sua sabedoria. Eu não sei a quem você anda pedindo conselhos,
Mas saiba que existe alguém, querido, querida, que tem os melhores requisitos para te orientar, para te ajudar nas tuas dúvidas, nos teus problemas. Não um conselho qualquer, não é um conselheiro qualquer, mas é um maravilhoso conselheiro. Esse conselho não erra, esse conselho não falha, esse conselho não decepciona, porque ele é maravilhoso conselheiro. Cristo também recebeu o nome de Deus poderoso. E aqui eu poderia passar a noite falando vários adjetivos. Só Jesus para a gente estar aqui depois de uma cantata puxada dessa. Então eu poderia passar a noite aqui falando tantos adjetivos. Mas um Deus poderoso é um Deus que para Ele não há impossível. Um Deus que não é ilimitado. Não importa qual seja a minha dor, não importa qual seja a tua dor, a tua dificuldade, Ele é capaz de resolver. Ele é capaz de resolver. Não importa as condições. Em João 11, tem um texto que fala a história de um homem que estava há 4 dias morto, já estava enterrado, já estava putrefecado. Mas bastou uma palavra dele, chamando esse homem para fora. E a palavra de Deus diz que ele reviveu. Aleluia. O que são os teus problemas? O que são as tuas angústias? O que são as tuas lutas para esse Deus que é todo poderoso? Nada. Aleluia. A Bíblia diz também, nesse texto de Isaías, que ele recebe o nome de Pai Eterno. Um Deus provedor que não falha, que não desampara, que está sempre presente. Um Deus que não nos abandona e que me ama e que te ama, independente das tuas falhas, independente dos meus erros, independente dos meus e dos teus fracassos. E por fim, Ele é chamado de Príncipe da Paz. Um Deus que é capaz de trazer o bem-estar em meio ao caos. Não uma paz momentânea, não, mas uma paz duradoura, capaz de alcançar todos. Todas as vezes as pessoas passam por você, cristão, um irmão que está ali na busca sempre, diz assim: como é que pode? Tantos problemas na tua família, perdeu tantas pessoas e você continua aqui com essa serenidade. E aí você olha para ele e diz assim: olha, é porque eu sirvo um Deus que tem uma paz que excede todo o entendimento. Não é fácil de explicar essa paz, mas é fácil de sentir. E se você decidir essa noite dar um passo para o Senhor, eu tenho certeza que você vai experimentar essa paz. E para encerrar essa mensagem, queridos, eu quero dizer que diferente dos nossos filhos, dos planos que nós projetamos para eles, que quando eles crescem seguem outros rumos, buscam outras profissões, escolhem outros caminhos, Cristo não. Cristo decidiu vir ao mundo, nascer, viver, morrer, ressuscitar por mim e por você. Como está escrito em João, capítulo 1, versículos de 1 ao 5. No princípio era aquele que era a palavra. Ele estava com Deus e Ele era Deus. E Ele estava com Deus desde o início. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Ele decidiu vir. Ele decidiu morrer por mim e por você. Ele decidiu me amar. Ele decidiu te amar. Uma vida com um propósito. Essa foi a missão de Jesus Cristo nessa terra. Foi para isso que Ele nasceu. Foi para isso que Ele viveu entre nós. Foi por isso que Ele morreu. Foi por isso que Ele ressuscitou. Porque um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros. E Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Querido, querida, que neste Natal, mais que presente, eu e você possamos valorizar o propósito de Cristo nessa terra. Nascer, viver, morrer e ressuscitar por mim e por você.
Que Deus em Cristo nos abençoe nessa noite. Faça uma escolha certa. Venha fazer uma grande aliança com nosso Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor Jesus, tu viestes a nós e nos dissestes que se o buscássemos, o encontraríamos. Tu estás entre nós hoje, como naquela noite em Belém há tempos atrás. E nos curvamos ante a tua presença com total reverência. Senhor, para sempre vamos adorar, louvar e honrar o teu santo nome. Amém. Meu Jesus, meu Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas do teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor. Com todo o meu ser, tudo que sou, sempre te
Ele, todo louvor a Ele, porque Ele nasceu, nós temos esperança, nós temos alegria, nós temos paz. Aleluia.